Olá, aluno e aluna, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje vamos falar sobre a Nova República a partir de 1985. Vamos fazer um breve resumo para que você possa ir bem no vestibular. Começamos então com o Colégio Eleitoral. O atual período da história política brasileira, conhecido como Nova República, teve início em 1985 com a eleição indireta de Tancredo Neves para presidente do colégio ou no Colégio Eleitoral. O vice de Tancredo, José Sarney, fora ligado ao regime militar. Até pouco tempo antes, ele era presidente da Arena, era o partido de sustentação da ditadura, e do PDS, herdeiro daquela legenda. Porém, com divergências ali a relação ao processo sucessório, Sarney e outros militantes do partido contrários à indicação de Paulo Maluf a candidato à presidência da República, saíram então do PDS e criaram a Frente Liberal, futuro PFL e atual DEM. A Frente Liberal indicou Sarney para compor a chapa com Tancredo Neves do PMDB, formando assim então a Aliança Democrática que ia fazer frente ao Maluf, que era o representante, o candidato oficial da ditadura militar. Porém, problemas de saúde vão impedir que Tancredo Neves possa tomar posse, o que foi feito por Sarney. Semanas depois, com a morte do presidente eleito, Sarney foi confirmado no cargo. Foi uma saída política para evitar novas eleições e que assim fossem marcadas novas eleições. Então havia o temor de uma crise política e de um possível retorno dos militares. Aí a Nova República nasceu sob o signo do velho e de um ex-colaborador do regime militar, que foi o senhor José Sarney, e que construiu a sua carreira à sombra da ditadura militar, que perdurou por 21 anos em nosso país. Pois bem, feito isso, vai surgir o quê? A Assembleia Constituinte. O mandato de Sarney foi extremamente conturbado e ambíguo. Vários ministros tinham sido aliados da ditadura, que durou de 64 até 85, assim como o presidente. Na economia, a crise provocou uma verdadeira convulsão social, com diversas mobilizações pelo país. E para reprimi-las, Sarney fez uso do arcabouço autoritário da ditadura, ou seja, dos dispositivos legais que não tinham sido abolidos com o fim do regime militar. Pois bem, do ponto de vista político, o governo de Sarney manteve ali uma relação clientelística com os parlamentares, sempre negociando cargos, liberando verbas aqui e acolá e concedendo emissoras de rádio e televisão em troca de apoio. E assim o presidente conseguiu aprovar a polêmica extensão de seu mandato, prorrogado em mais um ano. E o próprio Sarney foi acusado de corrupção por uma CPI. Olha só o negócio aí. Então, e na economia, então, pessoal, o governo foi marcado pela inflação descontrolada, por graves problemas nas contas públicas, a moratória do FMI, o Fundo Monetário Internacional, e por planos que tentaram resolver os desajustes econômicos do país naquele período. No total, foram 4 programas. Primeiro, o Cruzado 1 e depois o Cruzado 2, o Bresser e o Plano Verão. E com eles o Brasil então mudou de moeda 2 vezes, passando de Cruzeiro para Cruzado e depois para Cruzado Novo. E apesar de algum sucesso do seu inicial, todos fracassaram. Em 1987 a inflação era de 20% ao mês. Então é a vez do Congresso Nacional, que foi transformado em Assembleia Constituinte. Lembre-se que a eleição de 86 faz com que surjam novas caras na política brasileira e então começa a trabalhar na Assembleia Constituinte. Os parlamentares, que foi eleito em 86, ficaram então responsáveis por elaborar a nova Constituição, aprovada 2 anos depois, num processo democrático em que a sociedade organizada pôde finalmente apresentar sugestões. No total foram 120 no todo de sugestões. E a Constituição, então, trouxe uma série de mudanças importantes para a vida brasileira, tais como definição dos crimes de tortura e ação armada como inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, instituição de jornada de trabalho de 44 horas semanais, criação do seguro-desemprego e do FGTS, ampliação da maternidade para 4 meses, garantia do direito de greve. Sim, o direito de greve está garantido na Constituição de 88. O estabelecimento de vários direitos coletivos e individuais,
e a extensão do direito de voto para analfabetos, cabos e soldados da polícia militar, enfim. Aí vai surgir o quê? O impeachment. Sim, o impeachment. Em 1989, o Brasil vai eleger o seu primeiro presidente pelo voto direto, todo mundo participando ali para eleger o senhor Fernando Collor de Mello, e que teve ali um curto mandato de governo. Então, Collor vai lançar 2 planos econômicos, mudando a moeda do país para cruzeiro novamente, e no final de 1990, a inflação já acumulada tinha passado dos 1000%. Olha só, se na época do Sarney era de 20%, com o Collor chegou a 1000%. E lá se foi o Plano Collor 1, que confiscou todos os depósitos em poupança acima de 50 mil reais, 50 mil cruzeiros de todos os brasileiros que tinham dinheiro na conta corrente, na poupança naquele período. E com o seu fracasso veio então o que? O Collor 2, que igualmente não conseguiu controlar os desajustes econômicos daquele período. Porém, pessoal, em 1992 vai surgir as primeiras denúncias de corrupção envolvendo o presidente da República, sua esposa, seu ex-tesoureiro de campanha, Paulo César Farias, mais conhecido como PC Farias, além de amigos e ministros. Era a chamada República de Alagoas, em alusão ao estado de origem do presidente. E uma CPI foi criada para investigar, né, as denúncias de Collor, né, e Collor foi afastado do cargo. E em dezembro ele renunciou à presidência, mas mesmo assim o Senado votou por seu impeachment, ou seja, não adiantou Collor renunciar e pela suspensão dos seus direitos políticos por 8 anos, mas passou esses anos e você sabe que hoje o Collor é senador pelo estado de Alagoas, passado todo o período que ele teve fora, afastado, né, digamos assim, da política brasileira via impeachment. E aí vai surgir o quê? O Plano Real. Sim, o Plano Real, com a saída de Collor, logicamente, vai assumir o governo Itamar Franco, que fez um curto governo de coalizão nacional, visando o quê? Superar a crise política deixada pelo ex-presidente. Itamar teve sucesso em atrair para o seu governo ou quase todas as forças políticas da época, fazendo assim um governo de transição pacífica, né, para seu sucessor, FHC ou Fernando Henrique Cardoso. FHC era ministro da Fazenda de Itamar quando o Plano Real foi lançado. Foi o primeiro pacote econômico, né, a produzir resultados efetivos e duradouros desde os anos 80. O seu sucesso foi determinante para a vitória de FHC e o Brasil mudou novamente de moeda, de cruzeiro para cruzeiro real e depois para real, que permanece até os dias de hoje. Com a estabilização da moeda, a estabilização econômica, né, o país conseguiu então melhorar os indicadores sociais perante o mundo e também no Brasil. E o governo de FHC, pessoal, ele vai dar continuidade, né, às políticas liberais iniciadas por quem? Por Collor, com a privatização de grandes empresas públicas. Já em 97 também foi aprovada, né, a polêmica emenda constitucional, né, que vai permitir a reeleição de FHC disputar mais um mandato, quando derrotou Luiz Inácio Lula da Silva, e era a terceira vez consecutiva que Lula se candidatava ao cargo e perdia a eleição. Porém, em 2002, Lula foi eleito presidente da República e seu governo manteve-se a estabilidade política e econômica alcançada nos anos anteriores, com bases lançadas por Itamar, né, e FHC. Lula pôde então aprofundar várias conquistas, ampliando e redirecionando, né, programas sociais. Do ponto de vista econômico, o Brasil se beneficiou em um bom momento internacional, o que lhe permitiu, né, projetar-se como um país importante, com ativa participação e liderança em fóruns no exterior. E em seu primeiro mandato, Lula enfrentou uma grave crise política, o chamado Mensalão, com denúncias de corrupção que atingiu o partido, o PT, e alguns de seus principais auxiliares. Apesar da crise, foi reeleito e conquistou altos índices de aprovação pessoal e de governo até o final do mandato. E já em 2010 conseguiu fazer a sucessora Dilma Rousseff, e sua vitória foi ocorrida, né, ou aconteceu no momento em que a nova república completava 25 anos, o que evidenciou a consolidação do regime democrático brasileiro.
Eis aí então um breve resumo do que foi a Nova República para você que vai prestar vestibular agora no final do ano. Então é isso aí, teve esse breve resumo de FHC, de Lula, de Itamar, de Zé Sarney, a morte de Tancredo Neves, enfim, Nova República que começou logo após o término do regime militar, que começou em 1964 e terminou em 1965. E a Nova República deu então esse pontapé inicial para o que nós temos nos dias de hoje. Tá bom? É isso, eu fico por aqui. Se você gostou, já deixa o like, compartilha o vídeo com os seus amigos. E é isso aí, um bom vestibular para você, tá ok? Espero que tenha gostado da videoaula sobre a Nova República. Tchau, te vejo por aí. Fui!